O nosso problema nunca foi talento. Talento a gente continua tendo. A gente tem processos muito atrasados na seleção brasileira, porque a gente já debateu exaustivamente o que aconteceu nesse ano e meio de seleção. E o talento brasileiro com espaço costuma resultar em muitos gols. Agora, o Brasil tem questões ainda. O Brasil me parece ainda um time que defende mal, especialmente defesa da área. Muito boa noite para vocês, hein? Sexta-feira de seleção brasileira de vitória, 4-1 goleada em cima do Paraguai para acabar com o fantasma. O Brasil ainda não havia vencido nessa Copa América. Empate no primeiro jogo contra a Costa Rica. Hoje uma vitória importante, uma vitória convincente diante do Paraguai, que já está eliminado da competição. Agora, na próxima terça-feira, Brasil e Colômbia decidem não só o primeiro lugar do grupo, né, para quem vai avançar às quartas de final, como também a classificação da seleção brasileira, que depois da vitória de hoje e do saldo obtido contra o Paraguai, certamente fica mais próxima. Vamos falar sobre a exibição da seleção ao longo desse troca de passes. Eu estou aqui com Carlos Eduardo Mansur, com Alex e com vocês aí de casa, por meio da hashtag Troca de Passes. Está passando aí, ó, tá aí embaixo da sua tela, hashtag Troca de Passes. Vá lá no Twitter, né, no X, mandem as suas mensagens. Queremos ouvi-los. Gostaram de Vinícius Júnior hoje na seleção? Para mim, foi a maior exibição, a melhor exibição do Vinícius desde que estreou com a camisa da seleção brasileira. Mas quero ouvi-los, tá legal? Carlos Eduardo Mansur, boa noite. O Brasil, claro que o resultado é muito melhor do que na estreia, mas viu evolução na seleção brasileira hoje, Mansur? Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Alex, todo mundo que assiste o Troca. Eu acho difícil comparar os dois jogos, porque eu acho a qualidade dos adversários bastante diferente, né? Eu acho que tem alguns pontos em termos de dinâmica ofensiva da seleção que a gente pôde ver um pouquinho mais de ultrapassagem, eventualmente, dos laterais, um pouquinho mais de dinâmica do Wendel do lado esquerdo com o Vinícius, eventualmente um pouco mais de aproximações, só que jogadas como a do primeiro gol precisam se repetir mais. O que aconteceu hoje, basicamente, com o jogo, para mim, é que esse é um jogo que destrava depois do primeiro gol. É um jogo dificílimo, duríssimo, e que a seleção tinha muita dificuldade até 35 minutos de jogo. Quando o Brasil consegue fazer a sua primeira grande jogada na partida, um lance muito bonito, faz o primeiro gol, o jogo destrava. A partir daí é um cenário que, para o futebol brasileiro, quase sempre é um convite a placares mais elásticos, que é talento com espaço. O nosso problema nunca foi talento. Talento a gente continua tendo. A gente tem processos muito atrasados na seleção brasileira, porque a gente já debateu exaustivamente o que aconteceu nesse ano e meio de seleção. E o talento brasileiro com espaço costuma resultar em muitos gols. Agora, o Brasil tem questões ainda. O Brasil me parece ainda um time que defende mal, especialmente defesa da área. Há uma mudança que o Dorival faz no meio do jogo, que para mim é crucial no desenvolvimento da partida, mas não resolve alguns problemas de defesa da área. E o Brasil ainda tem questões de dinâmica ofensiva importantes a resolver. A gente vai conversar sobre isso ao longo do programa. Alex, boa noite. E as suas impressões sobre esse jogo do Brasil e o desabrochar de Vinícius Júnior na seleção brasileira? Boa noite. Boa noite, Felipe, Mansur, nossos amigos que já vão entrar, Dom Carmo, Della Vecchia, o intrépido, né? Ricardo e todo mundo que está em casa. Assim, o legal do espaço que até a NASA vai vir contratar eles, né? Porque gosta de espaço. Cara, eu acho assim, você vê, hoje o Rodrigo não jogou nada. E o Vini jogou super bem. Eu acho que os dois jogos eles se equiparam para mim. Até porque o Paraguai, hoje a diferença é que o Paraguai também veio pro jogo. É um time diferente, ele veio pro jogo, o Vini levando vantagem, com certeza, mas Paquetá, João Gomes e Bruno, acho que indo bem. O gol só sai daquilo que a gente acabou conversando, sobre ter alguém entre essas duas linhas para poder ter esse terceiro homem, uma ocupação de espaço para a gente poder ter essa jogada, né, cara? Senão fica todo mundo vindo no pé. Eu acho que do lado direito o Brasil precisa melhorar, porque o Savinho, o Rafinha, quem pega as bolas, e acredito que o Rafinha foi bem no primeiro jogo, mas o Savinho, acho que eles ficam muito sozinhos, a gente não tem opção. Desculpa. Pode falar. Mas aí eu acho que tem a ver com a mudança que acontece durante o jogo. Em geral, quando o Brasil ataca, o Paquetá, praticamente joga muitas vezes na altura do Rodrigo, ele era o meia, pensa na estreia e nos amistosos, ele é o meia pela direita. Sim. Né? E o Rodrigo um pouco mais pelo lado esquerdo. Quando o Brasil vem defender, o Vinícius, que em tese, entre aspas, é o ponta esquerda, ele sobra junto com o Rodrigo na frente. O Paquetá compõe a linha de meio e o João Gomes vai ser o homem mais à esquerda para defender. Quando o Paraguai joga a primeira bola entre linhas e o Bobadilha tem a chance, o Dorival
faz o Paquetá passar a defender pela esquerda, o João Gomes vem defender por dentro. E a partir daí o Paquetá passa a atacar como meia pela esquerda. Parece que o eixo do jogo do Brasil ele se move junto com o Paquetá. Se até o outro jogo a gente comentava que o Vinícius era o ponta muito isolado e que recebia sempre sozinho, hoje o lado direito é que passou a ficar sozinho porque as aproximações aconteciam mais do lado esquerdo. Mas aí eu até concordo com o Ricardo falou, que ele joga, ele rende muito mais assim, né? A princípio o Paquetá, ele dá equilíbrio e tudo. E então vai para lá que depois eu termino. Deixa eu só chamar aqui Savinho e Wendel, jogadores da seleção que estão falando lá nos Estados Unidos. Tô nem acreditando por esse momento que estou vivendo aqui na seleção. Primeiramente quero agradecer a Deus por ter me colocado, como se falou, nessa data tão importante aqui na minha vida, pelo primeiro gol pela seleção brasileira. Agradecer a minha família, quero dedicar a esse gol minha família, minha esposa, minha mãe, que sempre esteve comigo e creio que eles estão muito orgulhosos de mim por esse momento que eu estou passando aqui. Nome da mãe, nome da esposa? Helenilma e Ana Carolina. E viver isso com a expectativa ainda do árbitro de vídeo confirmar, como é que é aquela? Você querendo já explodir de emoção, mas tinha ainda que controlar um pouco. Sim, ali eu fiz o gol e nem estava acreditando. Você vê que eu fui comemorar bastante só depois mesmo. E sobre o VAR eu estava confiante que ia ser gol, porque não estava impedido, mas fico muito feliz pelo gol. Queria que você falasse sobre Vinícius Júnior. Você ali também testemunhando essa atuação de gala. Cara, não tem nem palavras para falar sobre o Vini. Eu acho que ele sabe da importância dele aqui na seleção. É o nosso melhor do mundo hoje. Eu fico feliz de estar atuando ao lado dele, nesse momento, vivendo esse momento junto com ele. Vou dar meu melhor para ajudar ele dentro de campo e creio que ele também tem que ajudar nós também, que ele sabe da responsabilidade que ele tem de ajudar nós e dedicar esses parabéns para ele aí pela partida de hoje. Que ele continue assim nos ajudando. Muito obrigado. Não, acho que fizemos um grande jogo contra a Costa Rica, demos 18 chutes ao gol, não sofremos nenhum chute no nosso gol. Felizmente o gol não tinha saído, conseguimos fazer um grande jogo no primeiro jogo. Felizmente o gol não aconteceu e não valeu. Infelizmente ficamos 90 minutos tentando e não conseguimos marcar. E hoje, graças a Deus, conseguimos fazer mais um grande jogo. Fizemos 4, sofremos 1, a gente não queria sofrer nenhum. Mas o importante foi que a vitória veio, demos um passo muito grande para a classificação, agora é brigar pelo primeiro lugar e continuar assim, sempre crescendo, trabalhando forte, com humildade. A gente somos seleção brasileira e sabemos o peso que tem essa camisa, esperamos continuar assim durante toda a competição. Bom, já é terça-feira em outra cidade, tem viagem, tem treinamento e é a Colômbia. O que é que você já pode falar sobre esse adversário, um duelo pela primeira posição do grupo? É uma equipe que vem jogando muito bem. Ganhou da nossa equipe nas eliminatórias, vem fazendo uma grande Copa América, mas estamos preparados também para um grande jogo. Esperamos fazer outro grande jogo. Sabemos que vamos nos respeitar. A Colômbia também vai respeitar a nossa equipe, a gente vai respeitar ele da mesma forma, mas esperamos que a gente consiga fazer um grande jogo como foi hoje aqui e que a gente consiga um resultado positivo. Você fica naquele lado ali com o Vini, né? E ele fez essa atuação de almanaque, já sendo celebrado no mundo inteiro. Fala um pouco sobre isso. Acho que viemos se entrosando muito bem, desde quando começou esse ciclo com o Dorival, viemos fazendo grandes jogos. Fez um grande jogo também com o Arana há 3 dias atrás também. Hoje só confirmou o que ele vem fazendo durante toda a temporada. Esperamos que ele continue assim, continue marcando, continue nos ajudando e que a gente chegue na final com o título e que ele seja o melhor do mundo. Tá aí o Wendel e Savinho, os dois que foram novidades no jogo de hoje em relação à primeira partida. Deixa eu colocar aqui no papo Lédio Carmona, o intrépido, e Ricardinho, meu camisa 11. Boa noite para vocês, meus amigos. Viram uma evolução do Brasil em relação a esse jogo? Claro que os gols saíram, né? Você vai ficar olhando com essa cara para mim, não? Ô, Lédio, você viu a evolução? Hoje eu vi pontos positivos. Eu avisei que eu tinha visto pontos positivos na estreia já. Você viu na estreia. Eu vi na estreia. Hoje os gols saíram, essa é a diferença. Mas, Lédio, Ricardinho, quero ouvi-los, meus amigos. O que é que o Brasil, ou em que o Brasil melhorou hoje? Boa noite. Boa noite, Felipe, Alex, Mansur, Ricardinho, mais uma vez. Agora, sem brincadeira, eu acho que hoje melhorou. Eu vi pontos positivos. Primeiro que o Paraguai é melhor que a Costa Rica. Então, é um jogo que exigiu mais do Brasil. Por mais que o Brasil tenha vencido hoje e não tenha vencido a Costa Rica. E concordo muito com a análise do Mansur. Era um jogo muito difícil, não era um jogo fácil. O Brasil fez o primeiro gol aos 35. Tudo bem, tinha perdido um pênalti. O segundo aos 43 e o terceiro aos 45 do primeiro tempo. Então,
Tinha a cara de 0-0 no primeiro tempo e o Brasil terminou com 3-0. Depois de acertar a primeira troca de passe legal da Copa América, naquela bola, Rodrigo, Bruno Guimarães, Paquetá e Vinícius. Você vê, os 4 jogadores participaram do jogo. Depois, na imposição, forçando o erro do Paraguai, fez mais 2 gols e resolveu o jogo no primeiro tempo. O que é que eu vi de melhor? Essa aproximação que o Mansur também comentou, o Alex comentou. Acho que o Bruno Guimarães participou muito mais do jogo ofensivamente, participou de 2 gols. Paquetá fez um bom jogo, apesar do pênalti perdido, converteu 1. O Wendel foi melhor que o Arana hoje. Eu acho o Arana mais jogador, mas o Wendel jogou mais. Acho que o João Gomes errou um pouco, uma quantidade boa de passes, que não, como um volante bom que ele não deveria ter errado, mas acho que ele acompanhou bem os outros jogadores. E o Vinícius Júnior fez a sua melhor atuação com a camisa da seleção brasileira. É perfeito? O Brasil está encaminhado? Não, acho que tem muita coisa para melhorar, mas só essa aproximação no meio-campo, a boa participação desses jogadores, Bruno Guimarães e Paquetá, a atuação soberba do Vinícius, o melhor jogo dele com a camisa da seleção. O Wendel firme pelo lado, o Danilo também. Eu acho que dá sinais positivos. Dessa vez, sem ironia, eu vi mais sinais positivos. E o adversário era melhor, era mais casca grossa, né, Ricardinho? Tudo bem, Ricardinho? Boa noite. Boa noite, Mansur, Alex, Felipe. Eu acho que a seleção brasileira, uma vitória como essa, mesmo as circunstâncias do jogo muitas vezes trouxe uma dificuldade, porque quando o Brasil começa o jogo, o Paraguai está bem postado, o Paraguai cria uma dificuldade, marca a pressão, a saída e a seleção não tem tanta facilidade. E aí vem a questão do pênalti, perde a penalidade. Normalmente, pelas circunstâncias do empate do primeiro jogo, você tendo a chance de sair na frente, você perde a penalidade, você tem que se equilibrar. Por mais que você esteja na seleção brasileira, não é tão simples de você dentro do jogo falar, olha, vamos lá, esquece isso aí e vamos para frente, não. O bom é que a seleção encontrou o gol em seguida. E aí foi num lance bonito, com a participação do Paquetá, que naquele momento, e eu disse isso no primeiro jogo, ele jogando na meia-direita, de costas, ele não rende, ele tem que jogar de frente. Quando ele vem para a meia-esquerda, que aí sim ele vai, além do lado esquerdo, melhorar no jogo, com o Wendel, com o Vinícius Júnior, o jogo dele melhora. A seleção melhora, porque tem o desafogo, tem ele se aproximando um pouco mais dos atacantes. E aí a seleção consegue fazer o segundo gol. É bem verdade que houve 2 falhas, né? Do Espinosa e do Alderete nos 2 gols do Brasil. Que o Espinosa foi dominar a bola de canela e sobrou para o Savinho fazer o segundo gol. Não é problema da seleção brasileira e nem dos atacantes. O importante é eles acreditarem e estarem lá. Principalmente no gol do Vinícius Júnior, que o Alderete tentou dar uma de habilidoso. Aliás, ele é um bom zagueiro, né? Ele entregou o gol, mas ele é um bom zagueiro. O Vinícius provocou o erro, né? Forçou o erro. Vinícius provocou e o Brasil fez 3-0. Ele e o Rodrigo, né? Foi quem insistiu no combate ali, né? Eu acho que outro ponto que foi melhor do primeiro jogo, para mim, foram os 2 volantes. Sim. Que no primeiro jogo, eles ficavam lado a lado e eles ficavam muito atrás da linha. Então, assim, faltava um jogador para infiltrar. Acho que pelas finalizações que eles tiveram, principalmente o Bruno Guimarães, da entrada da área, já teve uma liberdade maior. O que falta para mim se manter o Paquetá na meia esquerda com o Vinícius, porque não é só o fato dele dar a bola, é o fato dele chamar a marcação para deixar o Vinícius no mano a mano. O Wendel se projeta bem, agora o lado direito, o Brasil precisa equilibrar a jogada. E aí você tem que ter Rafinha, o Savinho, você tem o Danilo pela característica com pouco apoio, ele não é um jogador de se apresentar o tempo todo, né? Então, assim, você tem que equilibrar com um jogador de meio, muitas vezes, procurando encostar, porque senão você não consegue ter a jogada ali. É só 1 contra 1, seja de Rafinha ou seja de Savinho. Fica previsível. Com cobertura a jogada não sai. Mas acho que a seleção hoje produziu mais, assim, mesmo dentro da dificuldade do jogo. Isso é importante, porque a confiança ela vai se retomando com resultado e desempenho. Acho que hoje a seleção desempenhou melhor e conseguiu um resultado importante. Vai jogar com uma seleção boa na terceira rodada. Precisa ganhar para ser primeiro. E é importante ser primeiro, porque o Uruguai vai ser primeiro do grupo dele. E aí o Brasil não vencendo, a Colômbia joga pelo empate. A tendência é o Brasil, de repente, enfrentar o Uruguai, que é uma seleção bem armada. Sim. Mas é um caminho, Diniz, é um caminho que hoje teve uma melhora.
Vinícius Júnior hoje chamou a responsabilidade, fez os gols, fez a sua melhor atuação com a camisa da seleção e fez aquilo que se espera dele como um jogador do nível que ele atingiu, principalmente o que ele fez na última temporada no Real Madrid. E acho que tem uma questão que é fundamental também, é o fato de gol ter saído, né? Porque aí desenrola bastante o jogo, né? A tranquilidade aumenta, o Paraguai é obrigado a sair mais, dá mais espaço. E aí, como o Mansur bem disse, é um convite aos jogadores brasileiros. Então, já que eu elogiei a seleção no primeiro jogo e vocês dois discordaram de mim, vou fazer o papel do chato aqui. Eu vi algo que eu preferi no primeiro jogo do que hoje, por exemplo. Quando o Brasil pressionou a Costa Rica no primeiro jogo, o Brasil não deixou a Costa Rica em nenhum momento ficar confortável com a bola. E hoje, isso em muitos momentos aconteceu. O Paraguai trocando passes, o Brasil retraído, esperando acontecer alguma coisa. Exato. E isso me incomoda, confesso um pouco que isso, sendo seleção brasileira, me incomoda um pouco. Vocês acham que é uma estratégia ou o Brasil não conseguiu ter a mesma força de pressionar do jogo contra a Costa Rica? Eu acho que foi mais no segundo tempo. Acho que é uma estratégia. Você baixa as linhas para tentar sair rápido, roubar a bola e sair rápido em contra-ataque, até explorando a noite do Vini. Mas eu não gosto. Acho que o Brasil tem que ficar com a bola, tem que tomar conta do jogo. Naquele momento do segundo tempo, ele deixou o Paraguai muito confortável. Muito com a bola, né, Led? Muito com a bola. Eu não gostei desse ponto, não. O outro ponto que eu não gostei, eu acho que o time do Brasil, pelo placar que tinha, ele entrou em muita provocação do Paraguai. É verdade. Muita provocação. Né? O Vini tomou um cartão no fim do jogo. O jogo está 4-1, tomou um cartão amarelo. Por discussão, por debate, eu acho que o Brasil tem que ter um time mais sóbrio, entendeu? Tudo bem, são jovens, mas não dá para levar cartão amarelo, o principal jogador do time, ganhando de 4-1, né, Ricardinho? Verdade. Não dá, cara. Eu acho, Diniz, primeiro que a qualidade do Paraguai é outra em relação à Costa Rica. Então, automaticamente, você vai ter um adversário que trabalha melhor a bola, né? E aí você vai ter mais dificuldade para marcar. Acho que o jogador, principalmente do meio para frente, meio para frente da Costa Rica, cara, é o centroavante lá que no final do jogo, quando ele foi substituído, eu acho que ele até agradeceu. Madrigal, né? Porque ele só recebia a bola alta e os zagueiros do Brasil dando pancada nele. O Paraguai hoje não, já chegava mais, né, tocando melhor a bola. E até surpreendeu nesse aspecto, porque eu não esperava que o Paraguai no início ia ter essa postura, não. Eu achei que o Paraguai ia esperar, mas ele teve essa iniciativa. E também em relação... Eu acho, Diniz, que é esse momento da seleção. Você faz o resultado, você vira 3-0, por mais que você queira, em algum momento você... Cara, vamos esperar para ver o que vai acontecer. Toma um gol com 3 minutos, o 3-1. Você fala, bom, vamos se posicionar para não tomar um contra-ataque aqui ou tomar o segundo gol. Aí, aos poucos, você vai de novo retomando. Toda vez que a seleção... Porque é muito mais fácil você controlar jogo com a bola. Né? Isso é o ideal. Mas a seleção depois encontrou esse caminho, tanto é que chegou no 4º gol. Mas demorou, né? Mas eu acho que é uma situação, assim, que vai acontecer, que precisa acontecer. E mais uma questão é, os 2 pênaltis que o juiz deu, lógico, bateu na mão e é a regra. Mas se dá contra o seu time, você fica bravo, né? Ah, mas eu achei que não houve muita dúvida, não. Não é dúvida. A questão é que o cara dá uma pancada... É um bracinho de jacaré, mas é um braço longe que, assim, do corpo, a pancada, né? Quando o cara chuta, o cara entra na frente da bola, né? E assim, pela velocidade da bola, às vezes não dá tempo do cara abrir ou fechar o braço. Ele simplesmente vai na frente e a bola estoura na mão. A galera tem pulado, saltado na frente com os braços pra trás, regra, né? E tá tudo certo e foi pênalti mesmo. Não tem discussão. Eu digo só que se dá contra... Com certeza você vai discutir, você vai falar, puxa vida, mas foi muito rápido a bola, né? A batida é muito próxima, muito né? forte, então, né? sobre essa questão a regra emburreceu o jogo, né? Nesse aspecto, Nesse aspecto, ela emburreceu o jogo, porque não é o caso de hoje, que a gente está num torneio de seleções com bom nível, mas para time sem recurso, começou a valer a pena, né? Chegou perto da área, você arrisca, e dá sorte. A chance de bater num braço ali, ninguém vai passar o jogo inteiro com os 2 braços amarrados no corpo. Isso que não... E é curioso que isso é chamado de posição antinatural. Eu não joguei bola, vocês jogaram. Eu imagino que antinatural seja correr assim, né? É difícil. Mais uma questão para fechar com vocês, quero ouvir os 4 sobre isso.
Jogo decisivo agora contra a Colômbia, pode valer não só a vaga, né? Que eu acho que o Brasil vai classificar pelo saldo que fez também É contra que o dá Paraguai. 3 de positivo e Costa Rica tem São 3 seis negativos. de saldo Então, de diferença para Costa Rica. Para então não é muito classificar, provável teria que perder da Colômbia e tirar 6 de uma saldo. goleada, muito difícil. Agora, a questão ele fez 2 substituições, vocês já elogiaram o Wendel, me parece bastante claro que o Wendel vai ser o titular nesse jogo. Savinho fez por merecer a vaga no jogo contra a Colômbia, ou vocês voltariam e escalariam o Rafinha ali na ponta direita, tendo na cabeça que o Dorival muito provavelmente não vai mexer no esquema que ele adotou desde a preparação? Led, começa contigo. Acho que ele mantém o Savinho. Eu não tenho certeza. Você manteria o Savinho? Eu manteria o Savinho. Eu manteria o Ricardinho? Savinho. Fez gol, né? Eu manteria o Savinho. Não pelo gol. Eu acho que Mas fez gol, cara. ele Então, vai mais pro mano a mano. mas eu acho assim, mesmo independente do Savinho ou do Rafinha, eu acho que ele vai manter o Savinho. O Brasil precisa equilibrar um pouquinho mais o seu jogo do lado direito. E aí não passa só por eles, tá? O Passa Bruno, de repente, né? Se por aproxima um jogador de meio se Só que aproximar mais. Teve um problema dessa aproximação, porque muito tempo o João Gomes ficou do lado direito. Eu não entendi por quê, porque o João Gomes podia estar aqui do lado esquerdo para ajudar mais o Paquetá. E o Bruno ficou mais por dentro. O Bruno poderia dar esse suporte, por isso que o Savinho ficou mais sozinho. É isso aí. É verdade. E você, Alex, escalaria Savinho ou Rafinha? Eu colocaria Savinho. Eu acho eles parecidos, mas eu deixaria o moleque. Essa questão do gol gera confiança, mas eu manteria ele. Massu? Eu usaria o Savinho pelo uso que se faz do jogador do ponta na seleção do Dorival. O Rafinha, se você acompanha a última temporada dele no Barcelona, ele é um jogador que sabe receber aberto, ele tem o 1 contra 1, ele eventualmente resolver jogadas pelo lado e tem gol. Mas ele se revelou um ótimo atacador de espaço, diagonal para a área. E fazia muito isso quando passou a jogar pelo lado esquerdo também. No final da temporada, quase Como todo. na seleção, basicamente o ponta espera a bola aberto para a partir daí fazer a jogada, e o Savinho, para mim, tem mais a capacidade, a habilidade, a capacidade de trazer para dentro, para associar com outros jogadores, quando esses jogadores se aproximam, eu acho que do jeito que a seleção está jogando, o Savinho vai ter mais utilidade. Veremos então o que Dorival Júnior vai fazer. Só reforçando a história do cartão Aproveita que o amarelo. Lédio quer ficar um pouco Se o mais. Vinícius Júnior leva um amarelo contra a Colômbia, ele não joga o jogo das quartas de final. Simples assim. É O Paquetá a evitável, né? mesma Bastante coisa, o evitável. Militão E a apesar mesma de ser coisa. novo, eles Só que já o Paquetá estão maduros tem pra isso, né? substituto. O Militão tem substituto. O Vinícius Júnior não tem substituto, à altura dele. E ele tomou um cartão aos 40 minutos do segundo tempo. Pois é A cabeça novo, um é pouco jovem, mais, né? cara, mas não dá para entrar nessa provocação. É O verdade. prejuízo vem à frente. É por aí, Lédio. E pode ser um jogo contra o Uruguai, por exemplo, né? Se o Brasil não conseguir vencer a Colômbia, vale lembrar o seguinte, meus amigos. A Colômbia vem de 12 vitórias seguidas e não perde a 25. São 25 jogos sem derrota da Colômbia. Esse é o adversário da próxima rodada da seleção brasileira. Lédio Carmona, o intrépido Abraço, Ricardinho. amigos. Valeu, bom Valeu. descanso para vocês. Obrigado pela participação aqui no Troca.